Existem homens que uma mulher simplesmente não consegue esquecer, não importa quanto tempo passe, quantas pessoas apareçam ou quantas histórias novas vivam. Eles ficam gravados na memória como uma marca que o tempo não apaga. E o mais curioso é que isso não acontece por beleza, status ou dinheiro. É algo muito mais profundo. É o jeito como eles se comportam, a energia que transmitem, a segurança que despertam e a maneira como fazem uma mulher se sentir. Poucos homens percebem que têm esse poder. A maioria vive tentando se encaixar em padrões, agradar, provar o próprio valor, sem perceber que o que realmente atrai é a autenticidade, a força e a calma de quem não precisa implorar amor. Esses são os homens que permanecem. Muitos passam despercebidos, entram e saem da vida de uma mulher como se fossem ruído de fundo. Mas há um tipo que se destaca, aquele que muda sua forma de pensar, que a faz questionar o que é realmente importante, que desperta algo dentro dela. É o homem que não precisa forçar nada, porque o impacto vem naturalmente. Ser inesquecível não tem a ver com manipular, tem a ver com viver de um modo que inspira respeito. A mulher pode até tentar substituí-lo, pode sair com outras pessoas, mas sempre haverá um instante de silêncio em que ela lembrará dele, do olhar calmo, da postura firme, da forma como ele não se abalava diante de jogos ou testes. O primeiro traço desse tipo de homem é simples, mas poderoso. Ele sabe quando se afastar. Desde pequenos, muitos homens são ensinados a nunca desistir, a lutar, a provar amor a qualquer custo. Mas a verdade é que o homem que se torna memorável é aquele que tem coragem de ir embora quando percebe que perdeu o respeito. A mulher pode se surpreender, pode até achar que ele é frio, mas o que ele está mostrando é força. Quando um homem se afasta com dignidade, ele envia uma mensagem que nenhuma palavra consegue transmitir. Minha vida não gira ao seu redor. E esse tipo de atitude muda tudo. Porque enquanto a maioria se humilha, se explica, insiste, o homem que se retira com calma causa um impacto profundo. Ele se torna imprevisível. Ela percebe que não tem controle sobre ele, que não pode manipular suas emoções com ameaças, silêncio ou chantagem. E é aí que entra a psicologia. Quando alguém sente que não pode controlar, começa a valorizar. Quando ela percebe que ele segue em frente sem precisar dela, sente curiosidade, respeito e até admiração. Esse é o tipo de homem que marca uma mulher para sempre. Não pelo que diz, mas pelo que demonstra. Ele mostra que tem coragem, que sabe o próprio valor. E essa força silenciosa, essa confiança serena, é o que o torna inesquecível. O segundo traço de um homem inesquecível é este: ele nunca implora. Homens que se ajoelham emocionalmente diante de uma mulher perdem algo essencial, o respeito. E sem respeito, não existe desejo verdadeiro. Muitos acreditam que insistir, enviar mensagens, pedir desculpas por tudo ou ceder em tudo é sinal de amor. Mas na verdade é sinal de medo. Quanto mais um homem implora por atenção, mais ele se apaga nos olhos dela. Porque no fundo, uma mulher percebe quando alguém está disposto a se anular apenas para ser aceito. E ninguém respeita quem se apaga. Um homem que implora transmite a mensagem: a sua aprovação vale mais do que a minha dignidade. E isso nunca gera admiração, apenas pena. O homem inesquecível, ao contrário, comunica sua força sem precisar levantar a voz. Se ela se afasta, ele não corre atrás. Se ela o ignora, ele não insiste. Se ela ameaça ir embora, ele apenas diz com serenidade: você é livre para seguir seu caminho. Essas palavras simples têm um poder que a maioria dos homens desconhece, porque nascem da segurança interior. Enquanto muitos se desesperam tentando provar que merecem ficar, o homem que não implora mostra que não depende de aprovação para se sentir inteiro. Ele não vive pedindo migalhas de afeto, porque entende que o amor verdadeiro não nasce do medo da perda, mas do respeito mútuo. E é justamente essa calma que o torna diferente. Quando uma mulher percebe que não pode dobrar um homem com chantagens ou silêncios, o interesse dela muda. Ela começa a pensar nele de outra forma. Pensa: por que ele não reagiu como os outros? Por que não lutou por mim?
e é aí que ele se torna inesquecível. A psicologia explica: o mistério e o respeito caminham juntos. Quanto mais ela sente que não pode controlá-lo, mais o admira. O homem que se valoriza cria uma presença que permanece, mesmo quando não está mais por perto. Por isso, se você quer ser lembrado, pare de implorar. Nenhuma mulher esquece o homem que manteve a cabeça erguida quando tudo ao redor pedia que ele se ajoelhasse. Esse é o tipo de homem que desperta algo raro: respeito misturado com desejo. Porque ela sente que diante dele precisa ser melhor, mais verdadeira, mais madura. E o curioso é que, quando você para de correr atrás, muitas vezes é ela quem começa a se aproximar. Não por orgulho, mas porque reconhece em você o que sempre buscou: um homem com propósito, autoconfiança e limites claros. O terceiro traço do homem que uma mulher jamais esquece é este: ele é o homem que ela precisa conquistar. A maioria dos homens passa a vida inteira tentando conquistar mulheres, correndo atrás, elogiando, insistindo, enviando mensagens, fazendo favores e se colocando sempre em segundo plano. Mas há algo que quase ninguém percebe. O valor do esforço está diretamente ligado ao quanto algo é difícil de alcançar. O que é fácil demais perde o brilho. O que exige conquista marca profundamente. Quando uma mulher sente que precisa se esforçar para chamar a atenção de um homem, algo muda dentro dela. Ela começa a investir emocionalmente. Pensa nele antes de dormir, se pergunta o que ele estará fazendo, busca maneiras de impressioná-lo. E é nessa dinâmica que o desejo nasce de verdade. Um homem inesquecível não é aquele que corre, mas aquele que caminha com propósito. Ele tem vida própria, metas, compromissos e não muda seus planos porque alguém apareceu. Ele mostra, sem precisar dizer, que tem um propósito maior do que o desejo de agradar. Quando uma mulher percebe isso, seus instintos entram em ação. Ela quer provar que é digna do tempo dele, quer ser parte da vida que ele está construindo. E quanto mais ela investe, mais forte se torna a ligação. A psicologia é clara: o cérebro humano valoriza o que exige esforço. Por isso, quando ela sente que teve de ganhar espaço na vida de um homem, esse vínculo se torna memorável. Não se trata de manipular, e sim de ter padrão e presença. O homem que tem propósito não está disponível a qualquer momento, porque valoriza o próprio tempo. Ele não é rude, mas também não é previsível. E justamente por isso, ela se envolve. Ela não esquece o homem que a fez sentir que precisava conquistá-lo, porque esse tipo de experiência mexe com o ego, com o orgulho e com o coração. Agora, o quarto traço de um homem que deixa marca é o mais raro. Ele não pode ser controlado. Toda mulher, consciente ou não, vai testar os limites de um homem. Vai ver até onde ele aguenta, o quanto cede, o quanto se adapta. E aqui acontece a grande diferença: o homem comum se curva. O homem inesquecível mantém a calma. Ele não entra em jogos mentais, não responde com raiva, não implora nem se desespera. Quando ela ameaça ir embora, ele diz: "A porta está aberta e eu desejo que você seja feliz." Essa resposta simples muda tudo, porque ela percebe que ele não está sob o domínio das emoções dela. Homens assim não precisam gritar para impor respeito. Eles mostram força através da serenidade. E isso desarma qualquer tentativa de manipulação. O homem que uma mulher não consegue esquecer é aquele que mantém seus limites, mesmo quando é difícil. Ele não precisa levantar a voz para mostrar força. Sua calma é o que confunde, o que atrai e o que deixa marcas. Porque na mente de uma mulher não há nada mais intrigante do que alguém que não reage ao caos com desespero. Quando ela tenta testar sua paciência com ciúmes, com silêncio ou com pequenas provocações, ele não entra no jogo. Ele observa, respira e decide se vale a pena permanecer. E muitas vezes, apenas essa atitude muda a relação, porque de repente ela percebe que está diante de um homem diferente, um homem que não precisa vencer uma discussão para provar quem é. O controle mata o respeito. E o respeito é a base da atração. Por isso, quando ela percebe que ele não se deixa controlar, algo dentro dela muda.
ela o observa com uma mistura de admiração e desconforto, admirando a força, mas sentindo medo de perder o poder que antes tinha sobre os outros homens. A psicologia explica: quando alguém não se curva aos nossos caprichos, despertamos uma curiosidade quase instintiva. Queremos entender o que o torna tão diferente, o que o faz tão estável. E essa curiosidade é o início da admiração, o tipo de admiração que se transforma em lembrança duradoura. Esses homens são raros. Eles não vivem tentando corrigir a mulher, nem se tornam frios. Eles apenas sabem o próprio valor, e por isso, quando ela tenta provocá-los, eles não reagem com raiva, apenas se afastam. Não gritam, não imploram, não dramatizam. Simplesmente se levantam e dizem com tranquilidade: não aceito ser tratado assim. E depois seguem em frente. Essa atitude é poderosa, porque quando uma mulher percebe que perdeu espaço com um homem firme, algo desperta dentro dela, o desejo de reconquistar o respeito que perdeu. É nesse momento que o homem se torna inesquecível. Não por arrogância, mas porque mostrou algo que não se quebra, a sua essência. Esses homens deixam marcas porque ensinam, sem palavras, o que é força emocional. E é justamente essa força que diferencia os que são lembrados por um tempo dos que são lembrados por uma vida. O quinto traço do homem que uma mulher nunca esquece é este. Ele tem padrões claros e inegociáveis. Muitos homens perdem o respeito quando aceitam menos do que merecem. Eles toleram atrasos sem explicação, brincadeiras que ultrapassam o limite, provocações públicas e até desrespeito. Tudo isso por medo de perder a mulher que desejam. Mas, no momento em que você aceita o desrespeito, ensina que é fácil ser maltratado. A mulher pode até sorrir e fingir que está tudo bem, mas no fundo algo muda. Ela deixa de admirar. Porque ninguém consegue admirar quem aceita qualquer coisa. O homem com padrões não precisa ser agressivo nem controlador. Ele apenas deixa claro, com calma, o que é aceitável e o que não é. Se ela chega tarde sem motivo, ele não finge que está tudo bem. Ele diz com tranquilidade: meu tempo é valioso. Se não for respeitado, não teremos muito o que construir. Se ela o humilha em público, ele não devolve o ataque. Ele espera o momento certo e diz: não aceito esse tipo de comportamento. Se acontecer de novo, eu me afasto. Esse tipo de firmeza muda tudo, porque mostra que ele não tem medo de perder, e sim medo de se perder. E esse é o verdadeiro poder. As mulheres se lembram desses homens porque eles não as forçaram a mudar. Elas escolheram mudar por admiração. A psicologia é clara. Quando alguém impõe limites com serenidade, desperta respeito genuíno. E o respeito é o alicerce do desejo. Agora vem o sexto traço. O homem que não teme nada. O medo é o inimigo silencioso da masculinidade. Muitos vivem presos ao medo de errar, de decepcionar, de perder, de ficarem sozinhos. E é esse medo que os transforma em sombras de si mesmos. O homem inesquecível entende que o medo existe, mas não o comanda. Ele diz o que pensa, mesmo que a verdade incomode. Não teme se afastar quando algo o diminui. Não teme o silêncio, porque sabe que sua paz vale mais do que a aprovação de alguém. Quando uma mulher se depara com um homem assim, ela sente algo poderoso, segurança. E segurança é a emoção mais forte que uma mulher pode associar a alguém. Ela pode discordar, pode se irritar, mas nunca o esquece, porque ele representa o que é raro, um homem que lidera a própria vida com coragem. O sétimo traço do homem que uma mulher nunca esquece é este. Ele a ensina algo sem precisar dar lições. Ele não prega discursos, não tenta mudar ninguém pela força. Ele inspira pela forma como vive, pela maneira como reage, pela coerência entre o que diz e o que faz. A mulher que cruza o caminho de um homem assim sai transformada, mesmo que não perceba de imediato. Ela aprende o que é respeito, porque ele se respeita. Aprende o que é amor verdadeiro, porque ele não confunde entrega com submissão. Aprende o valor da paciência, porque ele não força o tempo das coisas. Esse tipo de homem deixa marcas profundas, não porque quis ser lembrado, mas porque se manteve fiel a si mesmo. Ele mostra que uma relação saudável nasce da liberdade,
e que o amor só floresce onde existe admiração. Ele ensina que estar sozinho não é fracasso, é sinal de força, e por meio da convivência, desperta nela algo raro, o desejo de crescer. A psicologia é simples. As pessoas não esquecem quem as fez evoluir. E uma mulher sempre lembrará do homem que lhe mostrou o próprio valor sem precisar diminuí-la. Não é sobre controlar, é sobre inspirar. Não é sobre exigir mudança, é sobre viver de forma tão firme e autêntica que a mudança acontece naturalmente ao seu redor. Homens assim se tornam referência. Mesmo quando a história termina, continuam vivos na memória, porque ela olha para os outros e compara. Compara o olhar, a postura, o respeito, a calma, e percebe que o padrão mudou. Ela não busca mais qualquer homem, busca aquele tipo raro, aquele que a fez enxergar a diferença entre o que é comum e o que é essencial. O homem inesquecível é aquele que se afasta com dignidade, que não implora, que impõe limites, que não se deixa controlar, que enfrenta o medo e que, sem precisar ensinar, mostra o caminho. Ele vive com propósito, fala com verdade e ama com equilíbrio. E é justamente isso que o torna impossível de apagar. No fim, não é o mais bonito, o mais forte ou o mais rico que permanece na memória de uma mulher. É o que teve coragem de ser real, porque quando um homem vive com respeito próprio, ele deixa de ser apenas uma lembrança. Ele se torna um ponto de virada, uma lição, um antes e depois na vida dela. E esse tipo de presença não se esquece nunca.